Olá, boa tarde. A entrevistada do Amazônia Mulher de hoje é escritora, montanhista viajante, paraquedista, mestre em Ciência da Informação e doutoranda em Ciências Ambientais. Ela também é publicitária e paraquedista. É também mãe da pequena Clara, pequena grande Clara, de 15 anos, né? Estou falando de Paula Quintão, que é fundadora também da Equipar para Vencer. Paula, seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. É uma alegria enorme estar aqui. Muito bom mesmo. Paula, você é muita coisa. Nós somos muita coisa. Mas hoje nós vamos começar falando do que é a Equipar para Vencer. Você é de Ouro Preto, né? Sou Mineirinha, de Ouro Preto. Já está aqui em Manaus há 5 anos. O que é a Equipar para Vencer? Sim, a Equipar é o meu sonho profissional, financeiro e emocional realizado. É uma tripla realização, né? Desde que eu vim para Manaus, eu sonhava em fazer algo que fizesse a diferença, que fosse a minha forma de entregar algo a mais para o mundo, somar, né? E vivendo uma vida profissional que me trouxe por muitos anos satisfação, eu fui muito feliz profissionalmente quando eu cheguei aqui em Manaus, me envolvi com projetos de educação à distância, estive à frente de equipes que eram fantásticas, vivi essa produção toda em estúdio para fazer aula. E isso foi muito aprendizado, mas depois de um tempo eu já não estava mais realizada. Aquele ambiente de trabalho, eu já não sentia que estava contribuindo mais. E isso começou a me frustrar. As segundas-feiras pareciam um martírio na minha vida, eu parecia atropelada por um caminhão. Nunca que eu ia ter uma cara como essa numa segunda-feira. E com o passar do tempo, isso foi me desgastando muito. Eu fui percebendo que segunda eu era uma pessoa triste, depressiva, mal-humorada e sexta-feira eu era outra pessoa, eu tinha liberdade condicional, né? E com o tempo eu fui pensando, gente, isso não é humano, não é bom que eu viva a minha vida esperando que dias passem rápido. E comecei a me questionar o que eu poderia fazer para encontrar um caminho profissional que fosse mais feliz, que eu me sentisse realmente vivendo um propósito. Foram anos buscando essa forma de fazer a diferença, de encontrar um rumo profissional. E mesmo com mestrado, com doutorado, eu fui um dia virar feirante lá na feira da CEPRO. Um dia eu montei uma banca e conversei com o presidente da feira que me falou, não, aqui algumas bancas sobram sim espaço, tem dia da semana que sobra espaço. E melhor do que a banca ficar vazia é ter alguém que pelo menos complemente o espaço e dê oportunidade para quem está aqui comprando alguma coisa. Pensei, gente, que maravilha, eu vou virar feirante, é meu caminho alternativo. E meu pai me ligou e falou, minha filha, essa linha do Equador só pode estar fazendo mal para você. Vai contribuir de outro jeito. De Manaus. Você está no final do doutorado, tem como você contribuir de outra forma. Eu falei, não, eu quero agora vender bolo, biscoito, que não são bons, por sinal. Não são os melhores. E ele ainda falava, vende junto com uma britadeira, porque são tão duros que ninguém vai querer comprar só para morder e quebrar o dente. Mas eu fui mesmo assim, fiz vários bolos, fiz vários biscoitos e fui para a feira. Mas na feira eu senti que realmente eu não queria concorrer com uma senhora que vinha de barco e depois pegava um ônibus da prefeitura para chegar na feira e vender o bolo que ela estava fazendo. Porque quem compra um bolo na feira não compra 2 bolos na feira, ela compra um, e se ela comprasse o meu, essa senhora não ia vender o bolo dela. Então eu pensei, não é esse o caminho. A minha realização profissional não passa só pela minha liberdade de não ter um uniforme, de não ter um horário fixo, de não ter que bater o ponto, que isso me martirizava bastante. A minha realização profissional vai vir de viver um propósito. E foi assim que surgiu a Equipar para Vencer. Essa experiência da feira foi em abril, maio de 2013, e eu ainda levei 1 ano para abrir a empresa, para que viesse a ideia, para que eu me iluminasse e entendesse, né? Esse é o meu caminho. E a empresa consiste em, então, transformar o mundo através da sua própria transformação. É mais ou menos isso, sim. Paula? O que eu aprendo, eu compartilho. Na internet? Na internet e aqui em Manaus também. Quando eu comecei, eu nem pensei em agir pela internet, só eu pensei em fazer as duas vertentes, né? Aqui em Manaus, com consultoria e treinamento, indo em escola, em empresas, ajudando as equipes a se harmonizarem, né?
tratando de coaching, tratando de terapias e tratando de formas de trabalhar junto e trabalhar melhor, e transformações pessoais também. E em escolas, porque como eu dei aula por muito tempo, em faculdade, fui coordenadora de curso, lidei com professores em frente às câmeras, inclusive, muito tempo, pensei, eu posso contribuir também com o ambiente acadêmico, educacional, mas o ambiente da escola e das empresas, que era o meu cenário aqui em Manaus, esse ambiente foi se desenvolvendo, mas nada se compara com o que aconteceu na internet. Na internet eu tenho uma audiência que me acompanha, que colhe as minhas bagagens, eu posso entregar de uma maneira muito livre, né? Eu faço vídeos, eu dou cursos gratuitos, eu escrevo texto, e assim mais e mais gente vai colhendo o que eu acredito que é o meu propósito, né? Que é o que eu devo entregar para o mundo de melhor. E está sendo muito legal. E Paulo, no que a publicidade te ajudou nessa nova fase da tua vida? Eu tinha, na época da graduação, eu tinha muita dificuldade em aceitar a publicidade. Eu sou uma pessoa super desapegada, eu não tenho assim, uma relação muito intensa com o consumo. Então eu via o consumismo e vejo de uma forma mais distante. Eu tento o máximo possível viver num estado de espírito que não seja voltado para o consumo. E a publicidade, ao mesmo tempo, tem esse caráter, né, de estimular o consumo, de levar a pessoa a comprar uma marca por causa de nenhum motivo aparente a não ser a própria propaganda. E eu me questionava bastante sobre fazer ou não aquela graduação. Mas na época minha filha estava pequena, eu estava em Barbacena e eu escolhi, não, vou priorizar a minha filha e depois eu vou me especializando em áreas que me interessam mais. Mas é incrível, todas as bagagens que a gente colhe ao longo da vida, seja na graduação, seja no mestrado, seja num livro que a gente lê, ou numa viagem que a gente faz, elas são úteis em algum momento. Eu amo o caso do Steve Jobs, por exemplo, que no meio da faculdade ele fala, não, eu não quero mais, eu não quero viver essa graduação, eu vou abandonar. E de tudo que ele fez na faculdade, ele fez uma disciplina de caligrafia. E essa disciplina foi essencial para que ele criasse um diferencial super importante na Apple. Foi aquele conhecimento aplicado que fez a diferença na história dele e que faz a diferença na nossa história. E para mim, como a publicidade serviu agora? A condição de propagar ainda mais uma mensagem que eu acredito que vai transformar a vida das pessoas. Então eu uso a publicidade para ser um instrumento que me ajuda a alcançar mais pessoas. E dessa forma ela está sendo bem usada. Verdade, está ajudando outras pessoas, Sim. Né? Olha, nós estamos conversando hoje com Paula Quintão, ela que é publicitária. E eu quero saber aí, Paula, no segundo bloco, sobre as suas viagens, que eu sei que são bastante, são variadas, não é? Sobre esse negócio de montanha, subir a montanha, uma menina assim com cara de boneca. Nós vamos pro segundo bloco. Você não sai daí que a gente volta já já com muito mais Amazônia Mulher. Hoje a minha entrevistada é Paula Quintão. Sai daí não.